E aí então teve um seminário da UNEB em parceria com o IFBA. Aí eu estava na coordenação desse seminário, junto com outros alunos. Aí veio uma moça que era aluna da UESC, e aí ela falava do TEM e de Abdias. Veio uma moça... Puta que pariu. É isso que dá gravar em periferia, meu povo. É assim, ó. Tá vendo aí? Isso vai para o make-off. Carro passando. Ei, lasqueira. Mais um. Passa logo, inseto. Ainda bem que hoje não tem as máquinas ligadas. Daqui a pouco o povo liga o funk. Aí veio uma moça, aluna da UESC, que veio apresentar um trabalho, uma comunicação. E o tema dela era o TEM de Abdias do Nascimento. Nossa. Ah, foi ela que trouxe o tema? Foi. Ela que trouxe o tema. Eu nem lembro mais o nome dela. Mas quando ela falou TEM, Teatro Experimental do Negro, gente, aquilo despertou em mim. Foi o mesmo quando Abdias foi no Peru. Eu acho que a sensação que eu tive nesse momento foi tipo a que Abdias teve quando ele foi lá no Peru, que ele viu um ator branco pintado de negro e ele quis criar o Teatro do Negro. Quando essa menina começou a falar do TEM, Teatro Experimental do Negro, e da história do Teatro do Negro, de Abdias, aquilo... Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é isso que eu quero trabalhar. Quero fazer esse teatro, eu quero trabalhar com esse teatro, quero levar esse teatro para meninos de periferia, quero falar disso, pegar essa metodologia e usar aqui, porque a gente tem tanto racismo, e aqui na minha cidade, né, aqui em Eunápolis, como é muita gente que vem do sul, né, aqui é extremo sul da Bahia, então a gente está muito próximo a Minas, Espírito Santo, então tem muito mineiro, capixaba, aqui é um racismo assim sistêmico mesmo, uma coisa... Aí eu falei, eu vou trabalhar com isso. Aí logo depois eu fui trabalhar no IFBA, no Cefet, com o Alexandre, professor Alexandre Fernandes, meu amigo, que aí me chamou para fazer um trabalho lá com ele. A gente fazia um trabalho de literatura e o teatro. A gente pegava vários textos literários para trabalhar no teatro. Aí quando eu descobri o TEM, eu falei, Alexandre, nós precisamos fazer essa proposta e tal, e Alexandre adorou a ideia na hora. Aí nós fizemos a oficina, né? Aí eu comecei a fazer uma oficina com os alunos. Aqueles alunos que eram alunos de Alexandre, a gente começou a trabalhar a temática, né? Nossa, tinha oficinas que eram assim uma catarse. O que eu ouvia dos alunos, a questão do cabelo, gente, como que a questão do cabelo, principalmente para meninas, como que isso é forte, né? Mais do que o tom da pele? Muito mais. Porque dentro do universo feminino, eu tô falando. Porque isso mexe muito com a questão da estética, da vaidade, do empoderamento. Então aquela coisa de não aceitar o cabelo. Teve uma menina que disse que ela tinha vergonha da avó antes, né? Porque a avó tinha um cabelo black, né? Como eles diziam antigamente. Como dizem ainda, cabelo ruim. E aí, depois disso, a menina, ela se transformou. E, aliás, teve uma transformação na escola. E isso começou a incomodar alguns professores, porque os meninos começaram a dizer que o Cefet agora era negro, os meninos começaram a trançar o cabelo, começaram a usar cabelo black power. E, claro, os professores mais tradicionais, né, se sentiram incomodados com isso. Teve até um incidente de um menino que disse que tudo bem que vocês comemorem essa semana de consciência negra de vocês, porque nós temos 51 semanas de consciência branca. Isso foi um problema na escola, que causou um incômodo, né? Enfim. Mais um episódio racista de tantos que a gente passa pela vida, né? Na minha vida foi mais um para a minha coleção. E aí nós fizemos na Semana de Consciência Negra, nós apresentamos na escola esse trabalho, e aí nós fomos para a rua
Nós fizemos um manifesto aqui em Eunápolis, assim. Nós pegamos ali o início da Avenida Porto Seguro e fomos até a Praça da Bandeira. Foi o primeiro que teve aqui. Antes disso, ninguém tinha feito nada assim. O primeiro que teve fomos nós que fizemos, eu e Alexandre, lá com o Cefet. Depois disso, passaram a fazer sempre. Aí nós fizemos uma apresentação em praça pública, uma encenação teatral, né? Eu, os alunos e Alexandre, simulando até um blackface, que era uma coisa que acontecia muito, e a gente questionando isso. Foi um trabalho muito interessante. E aí daí em diante eu segui fazendo esse trabalho e continuo até hoje. Já fiz esse trabalho no CETEP, aqui no Juca Rosa, e sempre o que eu percebo nesses trabalhos é essa catarse que acontece com os alunos, essa questão do empoderamento, deles falarem coisas assim que mexem muito, o incômodo que é entrar numa loja e ser seguido por um segurança. Muitos já passaram por isso, né? Eu já passei por isso e eles já passaram. Teve uma coisa muito interessante na escola, que eu contei para meus alunos, um episódio que teve com meu filho quando ele era pequeno. Ele estudava numa escola e aí um menino, coleguinha dele, convidou todos os colegas para irem para a casa dele, tomar banho de piscina. E ele disse que não ia convidar Vinícius, meu filho, porque meu filho ia sujar a água da piscina dele. Aí meu filho adoeceu, teve febre e tudo, e eu fui conversar com a diretora da escola particular, a maioria branca, capixaba, classe média. E aí ela me disse o seguinte: isso aí é você que tem que preparar seu filho. Vai cagar, seu besta. Brincadeira? E aí a diretora disse que isso não era problema, que ela não podia fazer nada, que eu é que tinha que preparar meu filho para isso. E aí eu tirei ele da escola, coloquei em outra, mas de fato, né, eu descobri que na outra escola não seria muito diferente, que realmente a gente precisa preparar os filhos da gente para enfrentar esse mundo racista. Como a gente precisa preparar os nossos alunos, né? Na época que meu filho era pequeno, ainda não tinha essa lei 10.639. E mesmo depois da lei 10.639, não se mudou tanta coisa nas escolas. Hoje a gente enfrenta um problema, outro na escola. Falar de consciência negra na escola é reduzir isso ao 20 de novembro. É colocar um monte de menina com torso, dançando perola negra, mostrando a baiana de acarajé e aquelas meninas com aquelas pinturas tribais, como se a gente aqui no Brasil vivesse ainda dessa forma, né? Se resume isso, África é isso. Aí não se discute pesquisa, não se discute pensamento negro, filosofia negra, folcloriza. E quando se vai falar de candomblé é outro problema, porque a ala evangélica não gosta que se fale disso. E aí, de um tempo para cá, sempre que eu vou fazer alguma coisa na escola, eu não quero fazer dessa forma. Ainda que tenha dança, ainda que tenha tudo isso, mas precisa ter mesas de debates. E ano passado, em 2018, eu estava trabalhando no CETEP, eu era coordenadora pedagógica de um projeto maravilhoso, chamado Escolas Culturais. O governo também é um projeto do governo do estado, que foi implantado aqui, eu era coordenadora lá. E aí eu falei que eu não queria fazer Semana de Consciência Negra dessa forma. Aí convidei algumas pessoas para irem falar, né? Convidei Cláudia Vanessa, que é professora negra, mestra, que estuda as benzedeiras aqui do Juca Rosa. Então a Cláudia Vanessa, ela foi falar sobre violência negra com recorte para violência contra a mulher, né? Violência contra a mulher com recorte, claro, com mulher negra, por quê? Porque as mulheres negras sofrem muito mais com violência. Foi agora. Você quer concluir isso daí? E convidei também... E convidei também Danilo Serafim, que além de historiador, é um babalorixá, para ir para a escola. Foi muito interessante, né? Os alunos gostaram, interagiram.
Fiz, numa época também nós fizemos um seminário no Candomblé, que tem aqui no bairro Juca Rosa, Candomblé de Mãe Luziene. E assim, na época eu trabalhava no Departamento Municipal de Cultura e nós convidamos professores e coordenadoras, né, pedagógicas, porque só tinham coordenadoras. E quando eu fui convidá-las, ouvi comentários de todo tipo. Para que um seminário no terreiro? Está repreendido no nome de Jesus. Aí eu perguntei à coordenadora, repreendido por quê? O que a senhora quer dizer com isso? Aí a outra disse, não, nada, né? Tiraram por menos. Não é nada disso que ela está falando, ela só está brincando. Mas uma brincadeira que não foi nenhuma coordenadora, nenhuma professora municipal foram lá. Nenhuma foi prestigiar o evento. Mas nós fizemos mesmo assim, seminário no terreiro de Mãe Luziene, convidamos alunos da UNEB e o pessoal de Candomblé. Foi muito interessante. Na época, Sumário Santana, do Viola de Bolso, era coordenador do Departamento de Cultura, e nós, do departamento, com alunos da escola, alunos da UNEB, e os adeptos de Candomblé, inclusive Danilo e André também, historiadores, foram. E foi muito interessante o projeto e toda a conversa. Depois desse ponto aí eu coloco o depoimento de Sumário. Uhum. Não, acho que é melhor você colocar o de Sumário depois, porque agora você vai falar o que dos novos caminhos, né? Eu vou falar do que eu fiz, da intervenção. De Abdias e a sua história. Rosângela, como é que se cruza, né? Eu só vou te pedir para você não enrolar muito, porque a gente está começando a... Tá. Como é que tá aí o celular? De boas agora. Eu apaguei aqui. É de boas, tá filmando até você. Vamos lá. A história de Abdias e a sua história. Então, eu acho assim que eu e Abdias é quase um caso de ancestralidade. Quando eu descobri, como eu já falei, o trabalho de Abdias, isso me encantou de uma tal forma. E eu vejo assim que o trabalho dele, Abdias foi um grande pioneiro. Como a Sueli, eu vi um depoimento uma live da Sueli Carneiro, que ela diz o seguinte, e que ela assina também. Deixa eu pegar. Tem uma fala da Sueli Carneiro, que está nesse livro aqui, Abdias Nascimento, o Griot e as Muralhas, e que ela também, outro dia, ela disse isso numa live. E eu acho que isso define, assim, o meu pensamento sobre Abdias, né? Ela diz que Abdias, que a história política e reflexão de Abdias se insere no patrimônio cultural para nós, negros brasileiros, né? Que tudo antes de estar na pauta hoje dos negros, já esteve na agenda de Abdias Nascimento. Abdias Nascimento já debatia sobre racismo institucional, racismo estrutural, desde a década de 40, quando ele começou lá com o Teatro do Negro, né? Antes disso, na Frente Negra, porque antes dele ir para o Teatro Negro, ele já tinha participado de outras frentes, sempre combatendo o racismo. E isso ele levou para a vida dele. Ele dizia que ele era o boi de piranha, que ele não veio para fazer acordos, que ele nasceu para ser o boi de piranha, e que se ele tivesse que ir sempre à frente para defender as causas do povo dele, que ele estaria lá. E ele fez isso durante o Teatro do Negro, depois, quando ele sai, que ele foi para o exílio, né? Abdias Nascimento, que denunciou a questão dessa falsa democracia racial que existe no Brasil. Ele que fez lá fora, no exterior, as pessoas saberem que aqui a gente não vivia nesse paraíso racial que todo mundo acreditava que a gente vivesse. Abdias já debatia sobre questões de feminismo negro. E quando ele foi deputado e depois senador, todas essas pautas ele levou para o Congresso, né? E Abdias, o que eu acho mais fantástico nele, que ele não só denuncia o racismo,
e diz assim, ele mostra pra gente de como que a nossa cultura, a nossa ancestralidade é riquíssima, de como o nosso povo tem uma riqueza cultural fortíssima, que a gente tem que ter honra dessa ancestralidade negra, que a gente não é descendente de escravo, nossos descendentes foram escravizados, mas eles são pessoas de uma cultura milenar, que descobriu o ferro, que descobriu o teatro, já existia na África, muito antes de existir na Grécia, e tudo isso Abdias traz. Abdias fala no pan-africanismo, né, que ele traz isso no livro O Quilombismo, ele traz uma ideia de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, né, que a gente possa viver em comunhão com a natureza. Que a gente possa viver em comunhão com a natureza. Como os nossos antepassados viviam em África, né? E também como os indígenas também, que são nossos ancestrais, viviam aqui nesse país, antes dos portugueses chegarem, antes dos portugueses trazerem os negros como escravos para aqui. Então são povos que viviam em comunhão com a terra, que viviam em comunhão porque a natureza, a terra para esse povo, tanto para indígena quanto para africano, é um organismo vivo, é uma entidade, né? Então eles não fazem mal à terra. O candomblé, que é uma religião de matriz africana, a qual o Abdias também fala muito nas suas obras e nas suas peças, o candomblé não existe sem folha não tem orixá. Então, para eles, né, para quem é adepto do candomblé, a terra e a natureza é sagrada, para o indígena também. Então, Abdias ele propõe essa sociedade, uma sociedade como viviam os quilombolas, né? E de cuidar melhor da terra e de cuidar melhor de si, e de ter honra de ser quem a gente é, de que a gente não precisa negar quem a gente é para ser aceito, de que a gente não seja preciso a gente negar nossas raízes, que a gente seja viver a nossa ancestralidade, a nossa africanidade. E aí a Sueli Carneiro diz que Abdias ensinou a gente a pensar de um jeito